Queridas irmãs, caros irmãos, caro Padre Wesley, no qual eu saúdo também o nosso diácono, continuamos ainda dentro do mistério do Natal. O amor de Deus que transbordou-se, o amor de Deus que se comunicou, o amor de Deus que se fez pessoa humana, que se encarnou em Jesus Cristo. E ainda dentro desse mistério imenso de amor, de um amor que nos conduz à identificação, né? Porque o amor nos leva a isso, o amor que nos leva a essa relação profunda, nos faz celebrar hoje, no dia 1º de janeiro, dia da paz universal, e por isso estamos aqui reunidos para rezar também por esta realidade que é dom de Deus, mas também construção nossa, fruto da justiça. Nós celebramos então a festa da Theotokos, que quer dizer Mãe de Deus. Maria então, que nós lembramos na festa de hoje, que nós celebramos o seu sim, ela é aquela pela qual a paz chega no mundo, porque assim Jesus é identificado, o príncipe da paz. E o príncipe da paz vem até nós pelo sim generoso e terno de Maria, que celebramos então hoje. Então, irmãos e irmãs, todo esse mistério que nos envolve nesta manhã, e ao mesmo tempo toda essa grande responsabilidade que nos é confiada, né, de rezar pela paz e de ser instrumento da mesma, a liturgia hoje vai nos orientando, vai revelando para nós esse mistério. Lá no Antigo Testamento, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, Deus abençoa o seu povo e abençoa por meio do seu nome, né? Invocai o meu nome e eu os abençoarei. Diz lá no livro do Números, né? Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E esse nome de Deus, ele foi, digamos assim, materializado na pessoa de Jesus Cristo. Então é em Jesus que a paz e que a bênção se realiza de forma abundante, uma vez que nós sabemos que Jesus Cristo é a plenitude, né? É a revelação definitiva de Deus, como nos fala a segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, né? Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Então, irmãos e irmãs, a promessa da bênção, que outrora era vivido lá no povo do Antiga Aliança, agora ela é manifestada de forma plena e definitiva na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todas as profecias se cessaram, né? Jesus é Deus mesmo presente em nosso meio. E assim então, nesta festa de hoje, Maria é aquela que possibilitou que por meio do seu sim, da sua acolhida, favoreceu com que o príncipe da paz estivesse em nosso meio, nos revelando, nos mostrando qual o caminho para a paz. Primeiramente, Jesus é aquele que se faz pacífico, não? A gente viu ali no Evangelho, ou não vimos no Evangelho, mas nos Evangelhos nos mostram os seus ensinamentos, sobretudo diante da violência. A atitude de Jesus nunca é violenta. Portanto, aqui já temos um ensinamento para nós que somos seus seguidores, para nós que somos, como eu poderia dizer, nós que somos os continuadores da sua missão. Primeira atitude dos cristãos diante do mundo é não ser violentos. E nós que vivemos em uma cultura violenta, que mata todo mundo, sobretudo agora, né, recentemente a gente viu e se comoveu com toda essa realidade do feminicídio, né, portanto, uma violência imensa na qual a gente está inserido. Nós somos convidados a sermos não violentos. Primeiro passo para que a paz aconteça é que nós não respondamos à violência com violência, porque violência gera sempre violência. E Jesus é este que no Evangelho nos mostra isso, né? E nos ensina isso, a tal ponto de dizer, se te dão uma bofetada numa face, dê a outra. Não se trata de ser inocente ou de ser passivo diante da agressividade, diante da violência. Se trata de ser
coerente com aquilo que se acredita e buscar outros meios que favoreçam o erradicamento da violência, para que a paz aconteça. Pensar sobre a paz, rezar sobre a paz, é pensar sobre a estrutura da sociedade na qual nós vivemos, a estrutura da sociedade que nós construímos e que nós permitimos, muitas vezes, pela nossa omissão, pela nossa falta de postura, né, que a violência cresça. E então, a celebrar o Dia Mundial da Paz, pensar em Nossa Senhora como aquela que, pelo seu sim, permitiu que o Príncipe da Paz estivesse em nosso meio, é pensar a nossa vida concreta, a nossa vida real, a nossa vida diária, uma vez que nós somos seguidores do Príncipe da Paz e temos por missão ser instrumentos da paz. Então, pensar a paz, rezar por ela, mas também se disponibilizar a ser instrumento dela. Então, a primeira atitude que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus nos ensina é da não violência, né? Que foi tão aí difundida com outros que nem são cristãos, como, por exemplo, o Gandhi, o Luther King, e entre outros, né? Que não são, quer dizer, Luther King é cristão, mas não católico. Entretanto, nós somos então convidados a assumir essa posição, esse posicionamento diante do mundo. E se a gente olha a tradição da nossa igreja, né, a gente vai ver que os primeiros cristãos também não respondiam à violência com a violência. E foi por isso, né, que foram muito perseguidos lá no Império Romano. Eram assassinados, jogados às feras, mas jamais reagiam com violência. O contrário, fortaleciam os seus laços na partilha justa, no acolhimento e na vida fraterna. Tudo isso em torno da Eucaristia e da Palavra de Deus, como nos fala o livro do Atos dos Apóstolos. Eram perseverantes na oração e na partilha. E por isso eram perseguidos, porque faziam um contraponto à sociedade na qual estavam inseridos. E por isso sofriam violência. E por isso eram assassinados. E por isso eram perseguidos. Entretanto, irmãos e irmãs, penso que nós, na nossa realidade hoje, nós não somos mais perseguidos, não somos mais assassinados por conta da nossa fé. Talvez seja porque nós nos permitimos ser, como eu poderia dizer, nós nos permitimos ser conduzidos pela mentalidade do mundo lá fora. Nós não fazemos um contraponto. Nós nos deixamos moldar pela mentalidade do mundo lá fora. E assim, se nós tínhamos a missão de sermos instrumentos da paz, continuadores da missão do Príncipe da Paz, nós nos fizemos ou nos permitimos fazer instrumentos da violência. Porque todas essas realidades que nos tocam da violência aqui no Brasil, se a gente for pensar, são todos cristãos, né? Porque também todos foram batizados, são de famílias que são cristãs, se são católicas ou evangélicas, mas são conhecedores de Jesus Cristo. Não são de pessoas que nunca ouviram falar nele. Então, por que a gente é assim, né? Por que se permitimos ser assim? Então, a festa de hoje é lembrar, olhar para a Virgem Maria, terna, que nos oferece o Príncipe da Paz, é pensar que nós precisamos nos converter. A conversão é sempre esse processo contínuo e até a parousia, como falava o Padre Wesley ontem, né? A vinda definitiva de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Peçamos então nesta Eucaristia, neste início de ano, que nós possamos nos fazer pacíficos. E isso desde a nossa casa. Que nós possamos construir uma educação dentro de casa, uma educação da tolerância, do respeito, do diálogo, da capacidade de perdoar. Porque se não formos educados assim, no mundo lá fora, a gente não vai poder ser esses instrumentos da paz. É dentro de casa, e aqui lembrar da família, uma vez que a gente está pensando, celebrando também ainda esse mistério do Natal, que envolve a Sagrada Família, como a gente viu hoje, né? Os pastores foram
à manjedoura e encontraram Maria, José e o menino como os anjos havia proclamado. E anunciaram essa boa notícia. Então, é dentro de casa que, assim como as experiências de dor, de sofrimento, nós experimentamos enquanto seres humanos, dentro da nossa casa, também as experiências de alegria, de felicidade e de partilha, de justiça, de diálogo, também é dentro de casa que experimentamos. As dores e as alegrias dos seres humanos são sempre vividos, primeiramente, dentro de casa, na família. Então é ali que a gente precisa trabalhar pela paz, formar uma consciência pacífica, para que possamos transformar o mundo. Tudo isso à luz do Evangelho de Jesus Cristo, à luz de Jesus mesmo, que veio estar conosco. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesta manhã, peçamos ao Senhor, o Príncipe da Paz, que nos torne pacíficos. O encontro com Jesus deve nos tornar pessoas capazes de acolher, de perdoar, mas também pessoas capazes de fazer com que a justiça aconteça. E Deus mesmo é assim, Ele vive nessa, como a gente poderia dizer, nessa linha tão fininha entre a justiça e a caridade. E é assim que a gente precisa ir construindo esta nossa realidade, a partir das nossas relações de dentro de casa. Se em casa nós não somos pacíficos e acolhedores, e perdoamos, e dialogamos, do lado de fora também não seremos. Então peçamos ao Senhor nesta manhã que nos ajude, que nos dê força, que nos encoraje, para que comecemos esse trabalho em casa, para que sejamos mais abertos em casa, que saibamos nos perdoar a nós mesmos. Isso do ponto de vista da nossa, se a gente pode dizer, da nossa igreja doméstica, né? E ali, então, essas experiências devem ser espalhadas, devem crescer em nós, né? Primeiro em casa, depois da nossa comunidade, e aí então aqui na nossa paróquia, né? As relações que às vezes podem ser difíceis, pode haver muitas tensões, e a gente escuta muito, porque fulano de tal é assim, cicrano é assado, beltrano fez isso, fulano fez aquilo, e a gente vai se fechando, eu saio da igreja, eu não quero continuar nessa igreja porque teve isso, porque teve aquilo, e a gente então responde com violência, a violência que sofremos. Então, se a gente fez essa experiência em casa, de perdoar, de acolher, de dar ao outro a possibilidade de ser o outro, mas também de se mostrar como se é, também aqui na igreja, na comunidade de fé, essa experiência pode ser vivida de forma plena, né? Sem hipocrisia, sem milindres, e consequentemente a gente vai traduzindo isso nas outras instâncias da nossa sociedade. Portanto, meus irmãos e irmãs, que a Theotokos, a Mãe de Deus, nos inspire, que ela interceda por nós, que ela também nos ajude e nos ensine a se fazer instrumento de paz como ela fora outrora, quando permitiu que o Filho dela viesse ao mundo, que é Jesus Cristo, a paz mesmo, a nossa paz. Então peçamos a ela também a sua intercessão, confiemos a ela as nossas famílias, o nosso ano que se abre, as nossas relações, as pessoas com as quais a gente vai se encontrar na caminhada desse ano, que a gente consiga fazer com que a paz seja mais visível nesse ano de 2026. Aquilo que nós falhamos em 2025, que o Senhor acolha e nos perdoe, mas ao mesmo tempo nos inspire e nos dê a consciência de que onde a gente falhou, este ano precisamos acertar. Mas aí depende de cada um de nós. Depende da capacidade de se perceber dentro de uma história, de se aceitar enquanto limitado e, portanto, necessitado da graça de Deus, e ao mesmo tempo aberto para ser renovado por essa graça, e então acertar naquilo que errou. Peçamos então à Virgem Maria, ela caminha sempre conosco. Maria, como é mãe, está sempre com os filhos, e está conosco também agora em 2026.
Então, olhando para ela, que também a gente se inspire a nos fazermos, a nos tornarmos instrumentos da paz e da reconciliação. Em casa, na nossa comunidade e na sociedade na qual nós estamos inseridos, a sociedade a qual nós fazemos com os nossos posicionamentos. Que Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe, Mãe de Deus, interceda por nós. Amém.